Por que ter guardas armados em escolas não impediu o massacre nos Estados Unidos? Há pouca evidência de que ter policiais armados em instituições ou usar câmeras reduzam massacres. Os Estados Unidos vivem um paradoxo, mas nunca investiu tanto em medidas para aumentar a segurança escolar. E ainda assim, nunca viu tantos massacres em escolas e universidades como nos últimos anos. E é desta contradição que podem surgir respostas para uma das mais acaloradas discussões do atual debate público brasileiro: como prevenir e conter massacres escolares que têm se intensificado no país. Alunos são conduzidos à sala de aula por professora de escola de Nova York, Michael Lucizando, 7 de março de 2022, esta imagem via AFP. Desde setembro de 2022, o Brasil testemunhou ao menos 7 episódios violentos em escolas com repercussão na imprensa nacional. O caso mais recente aconteceu nesta quarta, dia 5, em Blumenau, Santa Catarina, quando um homem invadiu uma creche e matou 4 crianças com uma machadinha. No mesmo dia do massacre, o ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou a liberação de 150 milhões de reais para ampliar a atuação das rondas escolares, grupo de policiais militares ou guardas civis que fazem policiamento extensivo nas portas e nos arredores de unidades escolares e creches. Nesta segunda-feira, dia 10, o governador Jorginho Melo PL anunciou que todas as 1.053 escolas estaduais de Santa Catarina terão ao menos um policial armado em até 60 dias. A iniciativa custará 70 milhões de reais ao ano e vai envolver policiais militares que estão na ativa, além de possivelmente aposentados. Em São Paulo, que viveu um drama semelhante uma semana antes, a discussão foi pelo mesmo caminho. Aliados do governador paulista Tarcísio de Freitas, republicanos, o deputado Guto Zacarias, União Brasil, apresentou um projeto de lei que autoriza policiais militares de folgas a atuarem de forma remunerada como segurança armadas em escolas estaduais. Na justificativa para a medida, Zacarias cita o caso de um aluno de 13 anos que matou a professora a facada e feriu outras 3 educadoras e um aluno em um ataque a uma escola da zona oeste de São Paulo no fim de março. Mas o exemplo americano dá pistas sobre a eficácia e os limites deste tipo de abordagem para lidar com o problema. Especialistas apontam que há pouca evidência de que novas tecnologias de segurança possam impedir ou diminuir massacres. O aumento dos procedimentos de segurança na escola, segundo eles, pode resultar em consequências positivas para lidar com o problema, mas não previnem os ataques. Entenda. Os casos americanos. Desde abril de 1992, quando 2 estudantes abriram fogo contra colegas da Columbine High School do Colorado, em um episódio considerado o marco inicial de uma tendência de violência escolar no país e do mundo, foram ao menos 377 ataques do tipo dos Estados Unidos, de acordo com um levantamento feito pelo jornal The Washington Post, que rastreia os casos na ausência de dados oficiais do assunto. Em nenhum ano, porém, houve mais ataques do que em 2022. Foram 47 no total, e o pico anterior não estava distante. Aconteceu em 2021 com 42 casos. Contraditoriamente, os ataques em escolas seguem em alta, apesar de um investimento contínuo bilionário das escolas, dos estados e do governo federal para tentar contê-los. Em 2021, a unidade educacional americana gastaram a cifra recorde de 3,1 bilhões de dólares, cerca de 15,6 bilhões de reais, com sistema de serviço de vigilância e proteção, segundo estimativas da consultoria de mercado tecnológico OMDIA. O valor representa um crescimento de 14% do total de gastos se comparado
ao ano de 2017. O dado anterior disponível do ano passado, o Congresso americano aprovou o pacote de 300 milhões de dólares ou 1,5 bilhão de reais para ajudar as instituições a se equiparem contra a violência armada. A aplicação desses recursos é visível no cotidiano da maior parte dos estudantes dos Estados Unidos. Câmeras, interfones e até detectores de metal se tornaram artigos comuns das escolas. Segundo os dados do Centro Nacional de Estatística da Educação do Governo dos Estados Unidos, enquanto entre 2017 e 2018, apenas metade das unidades educacionais tinha controle total ao acesso à dependência da escola, incluindo quadras e playgrounds. Agora, 2/3 delas possuem sistema de controle de entrada e saída. Já a taxa de escola com monitoramento via câmeras ultrapassa os 90%. Mais do que isso, 43% das escolas possuem o chamado botão de pânico, uma espécie de alarme acionado silenciosamente de algum ponto da escola que se conecta diretamente com a polícia em caso de emergências. Há 5 anos eram 29%. Atualmente, 78% das escolas têm salas equipadas com fechaduras capazes de permitir trancamento interno, o aumento de 20% em relação aos dados do ano letivo entre 2017 e 2018, e 65% em funcionários exclusivamente dedicados à segurança. Em 51% das escolas, esses agentes trabalham munidos de arma de fogo. Mas por que tudo isso não vai reduzir ataques? O que explica então que, com o aumento das medidas de segurança, não se veja uma redução do número de casos de massacres escolares? De acordo com Justin Reise, professor de saúde educacional da Universidade de Michigan e diretor do Centro Nacional de Segurança Escolar, a princípio, o aumento dos procedimentos de segurança da escola pode resultar em consequências positivas para lidar com o problema, mas estão longe de serem condições suficientes para prevenir os ataques. Não há hoje grandes evidências científicas para apoiar a ideia de que essas medidas têm um impacto definitivo na prevenção de massacres. A gente não desencoraja a adoção delas, até porque costuma ter impacto positivo em outras áreas da vida escolar, mas relembra a comunidade que não pode ser o único caminho para tentar combater o problema dos ataques, diz Renze à BBC News Brasil. Em 2016, um estudo de John Hopkins Universidade concluiu o mesmo. Há pouca evidência que novas tecnologias de segurança possam impedir ou diminuir massacres. Um exemplo é o que observa o aumento do policiamento em escolas, que tem sido adotado nos Estados Unidos e que pode passar a ser uma realidade mais comum também no Brasil. Embora alguns estudos surgiram que ter agentes armados na escola pode desencorajar brigas entre grupos de adolescentes, o impacto da medida sobre a ocorrência e letalidade de massacres é discutível. Uma pesquisa publicada em 2019 da revista científica Jornal do Adolescente Health, que revisou 179 episódios de tiroteios em escolas americanas entre 1999 e 2018, concluiu que manter guardas armados da escola não reduziu o número de vítimas em massacres, e o aumento desse tipo de segurança pode embutir seus próprios riscos. Outro estudo financiado pelo Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos e publicado em 2021 concluiu, depois de avaliar todos os casos entre 1980 e 2019, que o número de mortes em escolas com guardas armados tendia a ser quase 3 vezes maior do que aqueles sem seguranças armados. A presença de agentes armados no ambiente escolar também estaria ligado ao aumento do absenteísmo estudantil, especialmente entre alunos de camadas mais vulneráveis da população.
ambiente escolar que permita denúncias. Os Estados Unidos garantem acesso particular fácil à arma de fogo para a população em geral. São quase 400 milhões de armas entre pouco mais de 330 milhões de pessoas. Nestas condições, é estatisticamente mais provável que um adolescente ou um jovem americano ponha as mãos em uma arma de fogo com mais facilidade do que um brasileiro. A dificuldade de acesso à arma do Brasil, segundo os investigadores dos casos recentes, ajudam a explicar por que os criminosos se valiram de instrumentos como bestas ou facas para seus ataques. Segundo Renzi, a arma usada do crime terá impacto no resultado final da ação. Com a arma de fogo é possível vitimar muito mais gente em muito menos tempo, mas a mecânica dos ataques costuma ser muito semelhante, e por isso algumas estratégias que têm demonstrado sucesso nas escolas americanas podem também funcionar para o Brasil. Uma delas é criar canais para denúncia, anônimas ou não, dos estudantes, já que estima que 4 de cada 5 episódios existissem potenciais delatores. A grande maioria dos massacres em escolas tinham em suas histórias alguém que conhecia de antemão os planos do atirador, seja porque ouviu escrito em algum lugar, seja porque o próprio autor compartilhou informações. Se esses alunos contarem o que sabem, abre-se a oportunidade de intervir e impedir a violência, diz Renzi. Isso só é possível se a escola desenvolver um ambiente em que os alunos confiem em seus professores e se sintam à vontade para entrar em contato com eles ou com alguém da administração caso saibam de algo. A segunda é criar chamadas equipes de avaliação de ameaças, grupos escolares multidisciplinares que são responsáveis por receber as denúncias, verificar a veracidade delas e criar planos para mitigar violência e ajudar alunos com comportamentos potencialmente violentos antes de qualquer ato aconteça. Atualmente, 9 dos 50 estados americanos adotam essa política, entre eles Flórida e o Texas. Esses são programas com as evidências mais fortes de que funcionam para impedir massacres, afirma Renzi. Esses programas conseguem estimar desde o potencial de agressão do estudante, avaliando seu sucesso, a armas como acessar suas condições de saúde mental e indicar tratamento de saúde. Para Renzi, aliás, é um ponto especialmente sensível do pós-pandemia de Covid-19. Depois de uma mínima histórica em 2020 dos massacres, graças às escolas fechadas, os casos voltaram em um novo patamar nos Estados Unidos, como lá o isolamento, o uso intensivo de redes sociais e a perda do contato físico com as partes também aconteceu no Brasil e pode ser outro elemento a explicar o salto dos episódios.